Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje, na nossa lição de Escola Bíblica Dominical, temos o tema A Prática da Oração, baseado em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13, que diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechado a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois vosso Pai sabe que necessitais antes de pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa passagem bíblica baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, são palavras de Jesus quando ele ensina o que nós chamamos hoje de a famosa oração do Pai Nosso. Bom, se você pegar a palavra oração e colocar ela no Google, colocar assim, definição de oração, ela sai como súplica, pedido, dirigido a Deus, a um santo ou uma divindade, uma reza, uma prece. Então, é algo que a gente faz de relacionamento com Deus. A oração, ela é um diálogo entre o homem e Deus. Não tem como você fazer um diálogo onde só você fala, não tem como você fazer um diálogo onde só o outro fala. Aí não é um diálogo, é um monólogo. Mas então a oração, ela é um diálogo entre o homem e Deus. A origem da palavra oração, né? a palavra em si, ela vem do latim oratios, que é um discurso, significa discursar, significa falar. Então, a oração, ela é discursar, ela é falar com uma outra pessoa, que no caso é Deus, né? Com outra pessoa não, né? Com a divindade. No caso, nós cristãos cremos que nós fazemos oração a Cristo, a Deus. Então, o nosso Deus é o nosso Senhor. Bom, a oração, irmãos, ela é algo que ela deve ser praticada na vida do cristão a cada dia. Vocês me desculpem um pouco a voz, porque eu ainda estou com resquícios da gripe. Minha voz ainda está um pouco rouca, então volta e meia eu vou estar tomando uma água aqui no decorrer da aula. Bom, mas, como eu estava falando anteriormente, a palavra oração, ela é uma conversa entre o fiel e Deus, entre o servo e o seu Senhor. Então, no caso, nós fazemos uma oração a Deus e Deus responde às nossas orações. Deus pode responder a nossa oração com um sim, Deus pode responder a nossa oração com um não, e Deus pode responder a nossa oração com até agora não. Então Deus nos dá as três opções de resposta à oração. E Jesus Cristo aqui, ele passa um modelo de oração, né? Como que a gente deve orar? Bom, a maioria das vezes nas orações, a gente pede, né? Ah, Deus me dá isso, Deus faz isso por mim, Deus abençoa a vida de fulano, abençoa a vida de cicrano, Deus isso, Deus aquilo outro. Mas quantas vezes você fez uma oração para você glorificar a Deus? Ah, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me criou, porque o Senhor me deu uma família, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor me ama, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. Quantas vezes você já fez esse tipo de oração? Quantas vezes você fez uma oração onde você não pediu nada para Deus, onde você só agradeceu, onde você só glorificou, onde uma oração que você só falou das belezas que Deus faz, da beleza que Deus é. Então, a oração, apesar de ser uma conversa, né, muitas vezes nós temos que parar de pedir e também glorificar a Deus, exaltar a Deus, falar: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Criador do céu e da terra. Você não faz isso para uma pessoa? Você chega, por exemplo, para comprar um pão na padaria, comprar um bolo na confeitaria, aí você prova o bolo, prova o pão e o pão é gostoso,
Você vai virar para a pessoa que está tendo, nossa, que delícia, avisa para o padeiro, avisa para o confeiteiro que ele caprichou, tá de parabéns. Você vê um quadro bonito, você vira para o pintor, olha, tá de parabéns, o quadro é muito bonito, gostei, você pintou, você é um excelente profissional. Por que a gente não faz isso para Deus? Porque a gente não chega para Deus e fala assim, Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor é. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem em nossas vidas. Grandes homens de Deus no decorrer da história, grandes homens, eles falaram coisas tremendas sobre oração. Martinho Lutero, por exemplo, ele fala algo sobre oração muito maravilhoso quando ele diz assim, muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Palavras de Martinho Lutero, considerado o pai da reforma protestante. João Calvino, que foi um reformador de segunda geração, um grande homem de Deus, ele fala, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Você já ficou aflito? Já ficou apreensivo? Você já ficou nervoso? O que você fez? Você sentou para comer? Você tomou um remédio? Você ficou agoniado andando para um lado para o outro? Ou você foi orar? Pessoas que realmente mostraram que a oração ela é um alerta. Outro homem de Deus, Charles Spurgeon, fala o seguinte, quando não temos vontade de orar, é um alerta que devemos orar mais. Então, a oração, irmão, ela é algo que deve ser realizado constantemente em nossas vidas. Outro teólogo famoso diz o seguinte, os principais agentes de Satanás não são encontrados nos bares ou nas jogatinas, mas nos nossos seminários e nos púlpitos cristãos bíblicos sem oração. Já parou para pensar? Eu aprendi que heresia não nasce no boteco da esquina, não nasce na praça, heresia não nasce na escola, não nasce na faculdade, heresia nasce dentro da igreja, dentro do seminário, dentro da escola bíblica, dentro da escola teológica. É lá que nasce heresia. Heresia não nasce na oficina mecânica com dois homens trabalhando. Heresia não nasce no meio de um jogo de futebol com um povo jogando e gritando. Heresia não nasce no shopping. Heresia nasce no meio do povo de Deus. E a heresia nasce quando tem pouco conhecimento, pouca busca de Deus, pouca oração. E você busca a Deus orando, jejuando, lendo a palavra, frequentando a igreja e orando, mantendo a comunicação com Deus. Comunicação, irmãos, é a base de qualquer relacionamento. Eu lembro que quando eu não tinha um ano de casado, eu e minha esposa, a gente estava sentado assistindo televisão e passou um quadro, um programa de televisão, onde tinha 3 carros. Um carro branco, um carro preto e um carro azul, se não me engano. 3 carros assim de luxo, né? 3 carros caros, esportivos assim. E minha esposa olhou para os carros e ela falou assim, você gostou do carro branco? Eu nem tinha falado nada, ela falou assim, você gostou mais do carro branco? E eu falei, como é que você sabe? Ela, porque eu te conheço, só pelo jeito como você olhou e pelas coisas que você conversa comigo, deu para ver que você ia gostar mais, se você gostasse, se você tivesse oportunidade de comprar, você compraria o carro branco. Eu falei, com certeza, esse carro branco me chamou mais atenção do que o preto e o azul. Relacionamento precisa ter contato, precisa ter conversa, precisa ter diálogo. Em contrapartida, eu já passei por situações com minha esposa em que a gente estava andando, ela viu uma roupa na vitrine, viu assim, 2, 3 manequins, eu falei para ela, você gostou daquela calça? Você gostou daquela blusa? Ela se acertou. Diálogo, relacionamento. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. E o diálogo com Deus é através da oração. Bom, nosso primeiro tema fala, orar é desenvolver intimidade com Deus. Existem dezenas de exemplos de homens e mulheres que no decorrer da história foram exímios exemplos de oração. Homens e mulheres que realmente vieram ao mundo e provaram e comprovaram o poder da oração.
mas de todos eles, um dos que mais me chama a atenção é um homem chamado George Miller, que ele viveu entre 27 de setembro de 1805 a 10 de março de 1898, século XIX. E Miller, ele foi um grande teólogo, um teólogo reformado, evangelista e missionário que atuou na Inglaterra. Ele era alemão, porém ele atuou na Inglaterra, e ele, juntamente com a sua esposa e mais algumas pessoas, ele criou o que foi conhecido como Movimento dos Irmãos de Plymouth, que era um orfanato onde ele cuidava de aproximadamente 250, 300 crianças, aproximadamente, né? É lógico que tinha tempo que tinha menos, tinha tempo que tinha mais, mas dava uma média de mais ou menos 250 crianças. E dizem que Miller era um homem assim, voltado para a oração, um homem que tinha uma fé inigualável, um homem que vivenciou e comprovou o poder de Deus e a fé que ele tinha em Deus. Dizem algumas pessoas que ele já chegou a ter 5.000 orações respondidas, ou no mesmo dia, ou no dia anterior, ou poucos dias depois. 5.000 ao longo da sua vida, 5.000 orações. E dois fatos muito interessantes aconteceram na vida de George Miller, que chamou muito minha atenção quando eu descobri. A primeira foi que certa vez o orfanato dele ficou muito famoso, e a rainha da Inglaterra, né, não a rainha Elizabeth, obviamente, mas a rainha, né, a majestade ficou conhecida, conheceu o orfanato dele, e aí eles foram lá para conhecer o orfanato. E ele estava orando, ele estava passando o momento dele de devocional com Deus. Então, uma das funcionárias do orfanato que ajudava Miller lá, virou para ele e falou assim: Senhor Miller, Vossa Majestade veio aqui conhecê-lo e conhecer o orfanato. E a resposta de Miller para aquela funcionária foi o seguinte: diga para ela voltar depois. Eu agora estou ocupado conversando com o Rei dos Reis. E foi assim que ele fez. E ela ficou sem graça, mas foi assim que ela fez. Ela virou para a Majestade e falou: Vossa Majestade, o senhor Miller não pode atendê-lo porque nesse momento ele está com um devocional com Deus, orando. A Majestade prontamente deu as costas e saiu. O tamanho da intimidade que esse homem tinha. Ele não permitiu que Vossa Alteza, presidente, duque, barão, general, almirante, policial, delegado, doutor, juiz, fosse lá e tirasse a atenção dele. Hoje a gente vai chegando uma pessoa importante, a gente fica todo assim, né? E às vezes a gente esquece de ficar todo assim na presença do Rei dos Reis. E o segundo acontecimento que houve na vida de Miller é que dizem que certa vez a comida tinha acabado na noite e ninguém tinha dinheiro para comprar mantimentos para o café da manhã. Então, a única coisa que Miller pôde fazer foi orar. E assim ele fez. Ele orou e pediu orientação para Deus. E dizem que no dia seguinte, a providência de Deus foi tremenda, que chegou várias carroças de pessoas trazendo dezenas de centenas de pães para aquelas crianças. E juntamente com pães trouxeram bolos e tal, e alimento de forma geral. E Miller teve ali o orçamento, o orfanato abastecido por aproximadamente aí, né, uma média de mais ou menos 30 dias, pelo simples poder da oração. Eu acho que com tudo isso, não precisava nem continuar a aula, né? Porque a gente vê como que a intimidade que a gente vê que Miller tinha com Deus. Por quê? Porque ele procurou desenvolver a intimidade. A intimidade num relacionamento com uma pessoa, ela não é da noite para o dia. Se você conhecer uma pessoa hoje, você não tem intimidade com ela como você terá daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Mas quando você começa, é o primeiro passo da caminhada.
E a gente começa aos poucos mesmo. A gente começa crescendo gradativamente. Um nadador, um velocista, um escalador, ele não faz o seu recorde da noite para o dia. Um halterofilista, ele não carrega 100 quilos. Ele não estava num dia que ele não carregava nada e no outro dia ele já estava carregando 100 quilos. Não. Ele começou com 10, 20, 30, até chegar no 100, 100 e alguma coisa. A mesma coisa é a vida de oração. Você começa com orações pequenas. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E vai gradativamente. E vai desenvolvendo isso no decorrer da sua vida. Eu tenho, em particular, exemplos de desenvolvimento de oração dentro da minha própria casa. Quando eu era solteiro, que eu convivia com meus pais, eu via todos os sábados, independente do que estivesse acontecendo, a minha mãe se dirigia por volta assim de umas 2, 3 horas da tarde, ela entrava para o quarto e ela ia orar. E podia acontecer o que estivesse acontecendo, ela só saía do quarto quando ela tinha feito todo o seu momento de oração. E ela fazia isso todos os sábados, fora os momentos de orações que ela fazia no decorrer do dia, no decorrer da semana. Mateus 6, 6. Entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que é secreto. Ora a teu pai. Entra no teu quarto. Não se preocupe em você se exibir para os outros. Não se preocupe que os outros vejam. É algo natural. É algo que vai acontecer constantemente. E outro, mesmo que não aconteça, das pessoas admirarem você pela oração. Você não está aqui para orar para as pessoas, você está aqui para orar para Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Se despeje na presença do Senhor. Diga tudo o que você tem que dizer. Se entregue ali. Diga tudo que você precisa. Quando você e uma pessoa que você tem intimidade, você pode falar certos tipos de coisa que outras pessoas que estão perto, você não tem coragem de falar. Você não tem coragem de falar. Por exemplo, você está com sua esposa, chega uma terceira pessoa, você não vai manter o mesmo tipo de diálogo se você estivesse sozinho com ela. Por quê? Porque muda. Você está com seu irmão, com seu filho, com o seu melhor amigo. Chegou uma terceira pessoa, muda a dinâmica do negócio. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Fica em secreto com Deus ali. Se entrar outra pessoa, muda a dinâmica. Não mude a dinâmica. Orem. A não ser quando você vai orar para outra pessoa, aí é diferente. Orem. Ore a Deus. Faça como Miller. Conviva com Deus. Experimente as mais maravilhosas experiências com Deus. Não deixe que troque oração por telefone, filmes, momentos vazios. Viva o momento de oração da melhor maneira possível. Tipos de oração. Você sabia que existe tipo de oração? Oração mais comum, oração de petição. Oração que a gente pede. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, providencia isso. Senhor, eu quero. Senhor, eu necessito. É sempre com a intenção de você, né? Você pede a Deus, mas para você, ou para a sua família, ou para o seu trabalho, ou para a sua igreja, ou para alguém. Pedir. Em Provérbios fala que o homem fala das duas sanguessugas, da sanguessuga que ela tem 2 filhas. E elas são, que fala que é dá. Igual criança quando é pequeno. Dá. E muitas vezes aquilo que você recebe, você não está preparado. Eu me lembro que quando meu primo era pequeno, minha tia estava fazendo café, e aí ficou a borra do café depois que passou no coador, né? E aí meu primo falava com ela assim: mamãe, eu quero experimentar a borra. Ela: não presta. Eu quero experimentar a borra. Não presta. Eu quero experimentar a borra do café. Não presta.
E aí meu primo ficou lá azucrinando a vida da minha tia. Minha tia pegou a colher, encheu, colocou na boca dele, ele não conseguiu comer, cuspiu, chorou. Ela falou assim, eu avisei, tá vendo que não presta? A mesma coisa com Deus. Às vezes a gente pede, Senhor, eu quero isso. Deus está falando, não presta. Senhor, eu quero isso, não presta. Senhor, eu quero isso, não presta, não vai dar certo. Você não merece isso, se você tiver, não vai ficar bom. Sérgio Macharete, que é pastor, uma vez ele contou um exemplo de que um casal estava pedindo a Deus um carro. Senhor, eu quero um carro. Um carro. Aí Deus deu o carro. O que aconteceu? Ele sumiu da igreja. Estava indo para a praia, estava indo para o clube, estava indo passear. Quando não tinha carro, pegava a bicicletinha para a igreja. Aí comprou um carro, parou de ir para a igreja. Tem gente que é desse jeito. Pede. Quando consegue, se esquece de Deus. Oração de clamor a Deus. Oração que você clama a Deus. Oração que você vê, que você encontra nas Escrituras, por exemplo, Lamentações de Jeremias 3,56. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e o meu clamor. Oração de clamor a Deus. Você está clamando a Deus, Senhor, eu necessito de Ti. Eu sei que tem momentos, irmãos, que a gente não tem para onde correr. Às vezes você está com seu filho aí doente. Você está com um aluguel vencido. Não é nem para vencer, já venceu. E você olha para os quatro cantos e fala assim, Senhor, como é que eu vou pagar? Então você clama a Deus, você se entrega na presença de Deus, fala, Senhor, o que eu podia fazer eu já fiz, agora eu preciso do Senhor. Eu estou clamando ao Senhor, Deus me dá condição, me dá abertura, abre as portas para que essa situação possa ser superada. Oração de súplica, a mesma coisa. Você está clamando a Deus, você está suplicando, Senhor, eu necessito do Senhor. Vários exemplos que a gente vê, Senhor, eu necessito de Ti. Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua intervenção. Só o Senhor pode intervir agora. E muitas vezes tem situações na nossa vida que é só Deus que pode intervir mesmo. Por mais que o homem possa vir intervir, ele não pode fazer nada. Eu me lembro que nos momentos finais de vida da minha sogra, ela estava deitada na cama e a família ao redor dela, a gente conversando lá, e a televisão ligada, e passou a reportagem de um homem extremamente rico, nem lembro o nome dele, um homem extremamente rico, mas ele era triste, ele vivia uma vida vazia. E aí a reportagem, em determinado momento, fala da questão de quanto que ele tinha, né, o patrimônio que ele tinha. Era não sei quantos bilhões. E aí eu falei com minha sogra assim, eu falei, e aí, dona Vita, o que você acha da senhora ficar pelo menos com 1% aí, ficar com pelo menos com 1 bilhão desse homem? O que a senhora ia fazer? Ela virou para mim e falou assim, nada. Eu não posso comprar saúde. Para que eu quero dinheiro? Eu não posso comprar a coisa que eu mais preciso hoje, que é saúde. E assim, de uma maneira simples, ela falou assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Nada. Ela já desconfiava, né? Que ela viria a falecer, como ela infelizmente veio a falecer. Mas ela percebeu assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Às vezes a gente passa a vida inteira buscando, correndo atrás de dinheiro, e quando consegue, a gente passou bastante tempo, você tem que gastar o dinheiro que você conquistou para cuidar do resto de saúde que você tem. Oração de gratidão. Quando você agradece a Deus. Senhor, obrigado por esse emprego. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado porque meu filho passou nesse concurso, passou no vestibular. Senhor, obrigado pela promoção que eu recebi na minha empresa, pelo meu carro novo, pela minha casa, pelo meu bem material, pela minha família, pela família que eu tanto amo, pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu. Oração de gratidão. Você agradece. Senhor, obrigado porque em meio de tantas pessoas que hoje amanheceram mortas, eu nasci com vida, eu amanheci com vida. A gente devia agradecer a Deus todo dia. A gente não agradece. Coisas pequenas. Senhor, obrigado porque hoje eu nasci com vida. Essa noite pessoas perderam a vida e eu estou vivo. Oração de intercessão, quando você intercede por alguém. Deus abençoa fulano. Fulano precisa da intervenção do Senhor. Fulano é um pecador, não merece nada, mas precisa da intervenção do Senhor. A gente vê esses exemplos em João 17, 9, em Efésios 6, 18. Oração que precisamos fazer para intervir.
E da mesma maneira, existem orações que elas não são respondidas. Às vezes a oração por causa do tempo. Orações não são respondidas porque passa do momento. A vontade de Deus é outra. Estamos com a vida no pecado. Às vezes você está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, mas sua vida está em pecado. Pedidos egoístas. Senhor, me dá isso para poder passear. Senhor, me dá uma moto nova. Mas você vai fazer isso para quê? Para você simplesmente ter uma moto para você poder ficar passeando sozinho? Senhor, me dá um carro novo. Você vai usar na obra? Coração orgulhoso. Às vezes o homem tem um coração orgulhoso. Cônjuges que não tratam bem ao outro. Falta de persistência. Tantos motivos que Deus não responde às nossas orações. Momentos em que nós precisamos ouvir não, muitas vezes. Deus fala às vezes com a gente, não. E é igual você fala com seu filho, não. Mas papai, não é não. E Deus fala com a gente, não é não. Não tem oração, não tem resposta de oração. Por quê? Porque você não merece ainda. Você não está pronto para receber a oração ainda. Para ter a oração atendida. Você precisa antes se quebrar na presença de Deus, se derramar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, falar com Ele assim, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, eu bendito ao Senhor por tudo. E por último, para terminar, a oração ela é a parte vital da vida do cristão. A primeira oração que a gente vê na palavra de Deus está lá no livro de Crônicas, que é a oração de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 a 10. O momento que Jabes ora a Deus, é o primeiro relato de oração que a gente vê. Irmãos, a oração tem que ser algo constante, tem que ser algo verdadeiro. Você tem que orar e não fazer como um ritual, mas você tem que fazer isso como algo natural. Natural na sua vida, natural na sua vida cristã. A oração, irmão, uma vida sem oração, uma vida sem dedicação, uma vida sem diálogo, uma vida sem comunicação com Deus, é uma vida vazia, uma vida cristã vazia, uma vida que você não tem condições de você viver e dizer para as pessoas, não, eu sou um cristão autêntico e verdadeiro. As pessoas querem ver essa mudança em você. E uma das maneiras que elas vão ver é através do seu testemunho. E para você fortalecer o seu testemunho, você tem que ter uma vida de oração, de dedicação a Deus, de buscar a Deus a cada dia. Eu gostaria de, nesse momento, orar para encerrarmos a nossa escola bíblica por hoje. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum dos